Fala galera, participe aí da promoção onde a gente vai sortear um smartphone, ok? O link tá aqui na descrição desse vídeo. Participe e boa sorte! Salve aí, Big Geeks! Tudo bom com vocês? Galera, sabe o que eu tenho aqui dentro? O Xperia XA1 Ultra. Não é XA Ultra, tá? É XA1 Ultra. Tem um 1 aqui também no meio. E não é só o nome que é maior, o aparelho também é bem maior, gigante aqui, com uma tela de 6 polegadas. Smartphone que a Sony está trazendo agora para o mercado. E ele vem, além de vir com essa tela enorme aí com 6 polegadas, ele vem com um chipset da MediaTek, o Helio P20, possui 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento, e apesar do tamanho ele tem uma bateria um pouco estranha, né, de 2.700 mAh, uma bateria um tanto quanto pequena para um aparelho tão grande assim. Mas a gente sabe que a Sony faz muitas otimizações de software, então de repente até essa bateria dure bastante aqui. Eu tô falando mal dela, né? Vamos ver aí depois no review que a gente vai fazer. Mas hoje a gente vai ficar com unboxing, impressões aí do Xperia XA1 Ultra, onde a gente vai mostrar o conteúdo da caixa e também as primeiras impressões. Então fiquem ligados e assista o vídeo. Bom, esse aqui é um unboxing, né? Vocês sabem que eu vou tirar ele da caixa. Mas só que tem um detalhe, essa versão aqui é que a Sony disponibiliza para imprensa, então ela não vem completa, ela não vem com fone de ouvido, por exemplo. E eu honestamente não sei dizer se vem ou não o fone de ouvido. Até o review eu vou falar com o pessoal da assessoria de imprensa e descobrir isso certinho, tá? Mas já dá pra gente conhecer um pouquinho do aparelho, né? Então vamos aqui aproveitar pra gente tirar o Xperia XA1 Ultra da caixa. Vou tirar ele aqui com muito cuidado porque eu não vou fazer na mesa, vou fazer um pouquinho diferente dessa vez. Então aqui temos o Xperia XA1 Ultra, enorme aqui, ó, com uma tela de 6 polegadas, é muito grande. Mas o legal é que essa tela não tem bordas, tá? Vocês vão ver isso daqui a pouquinho. Vou deixar ele aqui na mesa pra gente ver o que mais tem na caixa. Então temos aqui um guia de inicialização em inglês, tá vendo? Startup Guide, tá vendo aqui? Guide ou guide, né? Não sei, inglês não é meu forte, eu sou bom para ler inglês, mas não para falar. Então peço desculpas aí se tem algum professor de inglês e eu falei errado. Aqui temos o carregador com saída de 5 volts e 1.500 mAh, ó, com a saída USB na lateral. Inclusive é o mesmo carregador do Xperia XZ Premium. Olha que estranho, né? Até porque a bateria dele é menor, ele é um smartphone mais barato, então não esperava que fosse o mesmo carregador, mas está aqui. E aqui temos o cabo USB numa ponta e USB tipo C na outra ponta. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Não dá. Tá aqui o conector. A câmera insiste em me focar em vez de focar o cabo, mas tá aqui, ó. Vocês conseguem ver que é um cabo USB comum, né? USB numa ponta e USB tipo C na outra. E aqui mais nada na caixa, aqui ligando o aparelho, ó, e aqui a gente percebe que a tela dele praticamente não tem bordas, são mínimas aqui. Eu gosto muito disso aqui. Eu gostava muito do Xperia XA justamente por causa disso, pelo fato dessa tela sem bordas, assim, ele era muito compacto, então era legal. E o bacana do Xperia XA1 Ultra é que ele é um dos poucos representantes vendidos aqui no Brasil com uma tela grande aí de 6 polegadas. E aqui dando uma olhada no aparelho, ó, que ele já inicializou. E aqui ele tem um plastiquinho, mas é um plastiquinho tão liso que daria até para usar ele como película aqui. Eu fiquei impressionado, olha só. Tirei, agora sim ele está sem. Aqui mostrando alguns detalhes do Xperia XA1 Ultra e temos aqui a câmera frontal, ela tem 16 megapixels, olha só que impressionante, né? Filme em Full HD e o bacana é que ela tem autofoco. Os amantes de selfies aqui vão adorar esse recurso porque ele é muito bom. E essa câmera inclusive vem com um flash que está aqui do lado. Do lado do flash temos os sensores e o alto-falante usado para as ligações fica aqui no topo, numa posição um pouco diferente, né? Fica de uma forma bem discreta. Aqui na parte de baixo temos o microfone que fica nessa posição. E olha, apesar do XA1 Ultra não ter bordas laterais, a borda inferior e superior dele são tanto quanto grandes, né? Que a gente vê isso muito bem. Tá aqui o alto-falante externo e no centro temos o conector USB tipo C, ponto para a Sony que resolveu já adotar esse novo padrão. Aqui mostrando para vocês a lateral do Xperia XA1 Ultra, onde temos o botão de volume aqui,
botão liga-desliga aqui, e algo tradicional nos aparelhos da Sony é um botão físico aí para você usar a câmera, você acionar a câmera aqui apertando esse botão. E falando sobre a espessura dele, ele tem 8,1 milímetros, não é um smartphone muito espesso, olha só. E aqui mostrando a outra lateral, onde temos essa portinha aqui que dá acesso aos SIM cards e também ao cartão de memória. O legal é que você não precisa de uma ferramenta de remoção para tirar. Olha só, você só puxa aqui e tá aqui, ó. Opa, caiu o chip, mas tudo bem, tá valendo. Tá aqui, ó. Os dois slots do SIM cards, ele utiliza 2 chips no formato nano SIM, e vejam que ele também tem uma entrada para cartão de memória que está aqui. O legal é que você consegue simultaneamente utilizar 2 chips mais o cartão de memória aqui no Xperia XA1 Ultra. Eu não sei se vocês vão conseguir notar bem isso, mas o Xperia XA1 Ultra usa o vidro 2.5D com as bordas arredondadas, não é um vidro reto. Inclusive, apesar dele ter esse formato quadradão aqui, ele tem alguns cantos arredondados, tanto no vidro quanto... A gente vê isso aqui bem, né? Na borda superior e inferior você vê esse pequeno arredondamento aqui das bordas. Bom, agora vamos aqui ligar a tela do aparelho e, como vocês viram, ela tem impressionantes 6 polegadas, é uma tela LCD com painel IPS e resolução Full HD 1920 por 1080 pixels. Se eu não estou enganado, essa tela tem uma densidade de 367 ppi, eu vou colocar aqui embaixo se eu estiver errado, tá? Mas é uma tela muito grande e ainda assim de ótima qualidade. Eu vou ver se eu troco aqui o papel de parede para a gente ver melhor as bordas dessa tela. Olha, troquei o papel de parede dela e aqui a gente vê que é uma tela praticamente sem bordas. E isso é muito bom num smartphone com uma tela tão grande, né? Melhora um pouquinho mais a pegada, mas ainda assim não dá para negar que o Xperia XA1 Ultra é um smartphone grande. Eu estou colocando algumas cenas aí com ele lado a lado com outros smartphones para vocês terem uma ideia de tamanho, mas realmente ele é um aparelho grande, não há como negar. Apesar de fino, né? 8,1 milímetros de espessura. E olha, apesar desse tamanho, ele é relativamente leve, pesando apenas 188 gramas. Para vocês terem ideia, o Moto E4 Plus, que é um aparelho com tela de 5,5 polegadas, ele pesa quase 200 gramas. Tá certo que ele tem aí uma bateria de 5.000 mAh, quase o dobro aqui da bateria do Xperia XA1 Ultra. E essa bateria é algo que a gente vai ficar bem de olho aí para fazer o review, porque ela tem apenas 2.700 mAh. Ela fica aqui embaixo dessa tampa, que, como vocês já devem imaginar, não é removível. Deixa eu aproveitar e tirar aqui esse plastiquinho, né, que estava atrás. Falando dessa tampa traseira, ela é feita em plástico, tá? E aqui fica o sensor do NFC. Porém, as bordas do XA1 Ultra são feitas em metal. A gente até percebe bem aqui a junção do metal com o plástico. Mas olha, é um acabamento muito bom, achei muito bonito esse smartphone. Essa aqui é inclusive a versão dourada, mas ele também está disponível em outras cores. Em relação à interface, temos aqui a UI da Sony, né, que está cada vez mais próxima do Android padrão. Ela tem poucas personalizações, mas vocês viram que o papel de parede é diferente, os ícones também têm um outro aspecto. Aqui mostrando a gaveta de apps com os aplicativos que estão instalados. Clicando em espaço vazio, você acessa as configurações da tela inicial. Ele tem um modo muito bom de adicionar widgets, onde você seleciona aqui da lista. Eu acho bem legal esse formato, ó. Você só clica e ele já vai lá e coloca na tela, ou você pode arrastar também, se você preferir. Mas acho bem fácil aqui o modo de uso aqui. Ele tem suporte a temas, os temas eles fazem uma personalização bem grande na interface do aparelho, mudando o papel de parede, ícone, a barra de notificações, inclusive o menu de configurações, até os botões do menu ficam diferentes aí quando você aplica um dos temas do aparelho. E deslizando de cima para baixo, a gente acessa a barra de notificações, e aqui eu sempre ressalto que ela está idêntica ao Android puro, para vocês verem como a Sony ela está se aproximando cada vez mais do Android sem personalizações. E clicando em sobre o telefone, confirmamos que ele está rodando o Android 7.0 Nougat, uma das versões mais recentes aí do Android. Indo aqui em armazenamento e memória, ele usa um menu único para as duas funções. Vamos aqui em avançadas para a gente ter as boas notícias sobre o Xperia XA1 Ultra. Indo aqui
em armazenamento, vemos que essa versão possui 64 GB de espaço interno. Olha que legal. E aqui algo curioso, porque a Sony ela sempre traz para o Brasil as versões mais básicas, né? E dessa vez ela fez o contrário, ela trouxe o Xperia XA1 Ultra na versão com maior armazenamento e maior memória também. Inclusive, indo aqui em memória, a gente também confirma que esse aparelho vem com 4 GB de RAM. Então temos aqui um aparelho com especificações muito boas. É um intermediário avançado, digamos assim. Além disso, ele vem equipado com o chipset Helio P20, fabricado pela MediaTek. Esse chipset é um octa-core, são 8 núcleos ARM Cortex A53 de 64 bits, 4 deles rodando a 2,3 GHz e os outros 4 rodando a 1,6 GHz. E a GPU do XA1 Ultra é a Mali T880 de 2 núcleos. É um chipset muito bom, ele tem um desempenho de um intermediário avançado, com um desempenho aí próximo ao Snapdragon 625, por exemplo. Então você vai conseguir rodar bem os games aí com níveis de detalhes no médio. E numa tela de 6 polegadas, acredito que a experiência deve ser muito boa. Também não vai faltar espaço de armazenamento, já que 64 GB dá para você guardar muitos games aqui na memória do XA1 Ultra. E ele ainda tem a entrada para cartão, permitindo você ampliar ainda mais esse espaço. E sobre a câmera do Xperia XA1 Ultra? Ele traz um sensor frontal com 16 megapixels e um traseiro com 23 megapixels. São dois sensores enormes, mas a gente sabe também que megapixels não é tudo aí em uma câmera. Precisamos ver se ela realmente é muito boa. A Sony ela costuma fazer ótimos sensores, mas ela dá algumas pisadinhas de bola, como por exemplo o app de câmera travar em alguns Xperias, por exemplo. Então fica meio complicado de saber se eles são bons ou não. Aqui eu estou mostrando para vocês a câmera traseira. Olha, tá aqui o sensor, inclusive estou aparecendo aqui no sensor. Ele tem suporte ao foco por toque. Tem aqui as configurações. Então olha aqui a resolução, é de até 23 megapixels no formato 4x3 ou 20 megapixels no formato 16x9. Realmente é um sensor bastante grande. Ele tem aqui esses botões para você alternar entre os modos. Tem um modo manual aqui. Deixa eu ver o modo manual como é que é. Vamos lá. Tem bastante opção. Tem aqui o balanço de branco, exposição, velocidade do obturador e também o foco. Então até que tá legal, viu? Vemos que o modo manual para tirar fotos aqui tem bastante opções. Vamos aqui passar para o modo de filmagem. Aqui nas opções a gente vê que a câmera traseira consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Poderia filmar em 4K e também Full HD a 60 quadros, né? Como seus concorrentes aí na mesma faixa de preço. Tem suporte ao modo HDR para vídeo, isso aqui é legal. Aqui fazendo uma gravação, é possível você tirar fotos enquanto você filma. Dá para fazer um zoom digital também. Eu clico aqui no ponto e olha, ele vai travar o foco naquele ponto específico. Mesmo que você movimente o smartphone ou o objeto se movimente, ainda assim ele vai travar o foco naquele ponto, olha. Então funciona muito bem, legal isso aqui. Realmente, em matéria de recursos de câmera, a Sony ela tem tudo para estar na frente. A maioria dos smartphones aí, dos concorrentes, usam sensores da Sony, então não era de se esperar nada abaixo disso, né? A gente já tinha que esperar a qualidade mesmo da câmera da Sony e infelizmente nem sempre ela acaba cumprindo com essa qualidade, né? Essa aqui é a parte ruim. Uma coisa importante é que você pode ligar o flash para você poder gravar, mas você tem que fazer isso antes da filmagem, tá? Não pode fazer depois. Vamos agora passar para a câmera frontal. Então aqui, a câmera frontal ela tem 16 megapixels, é um sensor grande também, mas o mais legal dela é que ela tem o autofoco, o foco automático, assim como acontece com a câmera traseira. O legal é que a câmera frontal também tem o flash, olha só, dá para você usar o flash aí para melhorar fotos e gravações em ambientes com pouca iluminação. Aqui, tirando uma foto com ele, também tem a possibilidade de você utilizar o flash para poder tirar as fotos, inclusive ele tem um modo automático aqui, para você poder utilizar, e aqui no modo de vídeo confirmando que ele filma em até Full HD também. Em relação ao posicionamento desse smartphone, eu achei legal que finalmente a Sony ela não colocou um preço exageradamente alto para esse aparelho. Ele está condizente aí com seus concorrentes, que são o Moto Z2 Play, o Zenfone 3 Zoom, o Galaxy A7 2017, então está mais ou menos na mesma faixa de preço, mas
Duas coisinhas que eu não curti já no Xperia XA1 Ultra. Um é a bateria com 2.700 mAh. Eu estou preocupado com essa bateria, se ela vai realmente ter uma boa duração. E isso os testes vão dizer, e no review eu vou falar mais sobre isso. E o outro ponto negativo é o fato de que o Xperia XA1 Ultra não vem com sensor de digitais. Veja só, nós estamos falando de um aparelho intermediário avançado que não vem com sensor digitais, sendo que tem smartphones básicos aí. Recentemente eu fiz uma análise do Redmi 4X, que é um aparelho muito barato e vem com sensor digitais. Então é um item que eu acho muito importante, é um item que aumenta demais a segurança. Os sensores digitais quebram um galhão que você coloca o dedo lá, desbloqueia e tá tudo certo. E nesse ponto aí, o XA1 Ultra pisou na bola. Eu acho que a Sony poderia ter colocado aí uns sensores digitais nele, mas de resto eu gostei muito dele. E olha, ele é um dos poucos representantes nacionais com tela na faixa das 6 polegadas. Então se você quer um aparelho com uma tela maior, principalmente para jogar ou para usar na faculdade, por exemplo, tá aqui o Xperia XA1 Ultra como opção. Infelizmente você não vai achar muitas opções aí com telas grandes, mas tá aqui ele de representante nessa categoria. Bom galera, eu vou ficando por aqui, mas já sabe, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal do Brasile Geeks, torne-se um Big Geek você também. E olha, prometo que eu vou trazer mais vídeos aí sobre o Xperia XA1 Ultra, então se você quer saber mais sobre esse aparelho, fiquem ligados aqui no canal, porque em breve eu vou trazer mais novidades para vocês, claro. Obrigado galera, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Falou!